Hoje estamos no 15º dia de propósito e com ele o capítulo 15 de Mateus. Aqui vai começar dizendo a respeito de uma tradição que os judeus tinham de lavar as mãos antes de comer, e os fariseus vêm questionar Jesus do porquê os discípulos dele não seguiam esse costume, não seguiam essa tradição. Então Jesus vai falar para eles: vocês desonram a lei do Senhor, porque vocês falam que a oferta que vocês deveriam dar para ajudar seus pais e suas mães, vocês estão oferecendo no templo para Deus, como se isso fosse justificativa para vocês quebrarem o mandamento de honrar pai e mãe, dizendo que eles são hipócritas, que honravam a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor, e que eles eram guias cegos, e que um cego guiando outro cego ia acabar caindo no buraco. Isso logicamente deixou os judeus, os fariseus, cada vez mais enfurecidos contra Jesus. Depois vai começar aqui, a partir do versículo 21, falar a respeito do episódio de uma mulher cananeia, que a filha dela estava endemoninhada, e ela vem clamando a Jesus para que socorresse a filha dela, e Jesus fala para ela que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, somente o povo de Israel, e que não para os outros povos. Então ela insiste. Então Jesus fala para ela uma frase que é muito forte, que diz que não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então ela responde com mais fé ainda, dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus se admira com a fé daquela mulher, diz para ela que grande era a fé dela e que deveria ser feito, então conforme ela creu, e imediatamente a filha dela foi liberta. Um exemplo de fé realmente. Depois vai falar a respeito da segunda multiplicação de pães. Já havia uma multidão que estava acompanhando Jesus durante 3 dias, trazia os cegos, os aleijados, os mudos, e Jesus curava eles todos. Então Jesus, olhando para aquela multidão, compadeceu-se dela e falou para os discípulos: não vou despedir essa multidão sem dar para eles o que comer, deem a eles o que comer. E os discípulos falaram: mas onde a gente vai arrumar tanto pão? E Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Eles responderam: apenas 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus, mandando a multidão se assentar, repartiu os pães e distribuiu para todos, até todos comerem fartamente. Foram aproximadamente 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, conforme está escrito aqui, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Esse foi o resumo do capítulo 15. Um ponto para nossa reflexão aqui: a fé da mulher cananeia. Mesmo tendo uma resposta de Jesus que a gente considera como sendo uma negativa, dizendo que não era correto tirar o pão da mesa dos filhos para deitá-lo aos cachorrinhos, a fé dessa mulher demonstrou que ela não se preocupava em humilhar-se perante o Senhor, e ela disse: não, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E você, tem se humilhado debaixo das potentes mãos de Deus? Ou você tem chegado a Deus pedindo alguma coisa como se você fosse Senhor dele, e não ele seu Senhor? Que a nossa atitude seja como a mulher cananeia, sabendo que ele é soberano, e ainda que a resposta pareça ser contrária à nossa vontade, que a gente insista, mas com humildade diante do Senhor. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.